Fala, avaliador, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo na nossa primeira live de perguntas e respostas. Já agradeço de antemão aí a presença de todos vocês aqui conosco nessa live de perguntas e respostas. Então, para todos vocês que já estão entrando aí, já podem deixando suas perguntas aqui embaixo, ó, na caixinha aí de comentários, de perguntas, que eu vou estar respondendo aí todos os seus questionamentos, vou estar conversando com vocês direitinho em relação à avaliação física, beleza? Então a gente já tem gente entrando aí na nossa live, temos já a Clarissa aqui. Oi Clarissa, boa noite. Só aguardando o pessoal entrar aqui para que a gente comece na nossa live de perguntas e respostas. Então deixe o seu comentário, traga aí as suas dúvidas, para que a gente consiga discutir tudo bem direitinho aqui na nossa live de perguntas e respostas, ok? Mais gente entrando, a Jennifer acabou de entrar, a Jennifer é nossa parceira aqui do canal. Olá, boa noite. E o pessoal está entrando, vamos aguardando aqui o pessoal entrar, tá? Enquanto isso, para aqueles que já entraram, vamos colocando seus comentários, suas dúvidas, os seus questionamentos. E aí a gente vai seguindo com a live, né? Vamos respondendo aqui todas as suas dúvidas, beleza? Então só aguardando aqui mais um pouquinho, mais 5 minutinhos, as pessoas entrarem para que a gente discuta, né? Esse campo tão importante da atuação do profissional de educação física, que é a avaliação física, né? Um item tão indispensável para a prescrição do treinamento. Então, a gente precisa dar aí a devida importância, né, para a avaliação física, né? Quanto mais a gente conhece do estado de saúde do aluno da gente, quanto mais variáveis, quanto mais parâmetros a gente tem desses nossos alunos, a gente consegue fazer aí uma melhor prescrição do treinamento. Então, coloquem aí suas dúvidas, os seus comentários, que a gente vai discutindo aqui no decorrer da live, tá? Hoje estou aqui disponível só para tirar as dúvidas de vocês e a gente discutir sobre a avaliação física, tá? Lembrando que todas as semanas a gente vai estar aqui nesse mesmo horário, nos dias de quinta-feira à noite, às 8 horas da noite, tá? Para tirar as dúvidas, sempre com lives de perguntas e respostas. Então, já vá montando os seus questionamentos durante a semana, tá? Já tragam aqui para que a gente comece aí, né, a discutir sobre a avaliação física nos mais diversos contextos, né? Aqui no canal a gente tem vários profissionais de educação física, vários estudantes e que atuam nas mais diversas áreas do conhecimento, né, da educação física. Então a gente tem avaliadores físicos, né, que atuam nas mais diversas áreas do conhecimento. Então a gente tem avaliador físico aí, tem profissional de educação física que faz avaliação, né, no contexto dos esportes, na saúde, né, na atenção básica, né, à saúde. A gente tem as pessoas que atuam no ambiente escolar, com a educação física escolar. Então, em todos os contextos da nossa área de atuação profissional, a gente precisa estar sempre manter constante esse processo de avaliação, né? Então a gente precisa muito estar sempre avaliando, prescrevendo treino, ou trazendo aí, né, os encaminhamentos em relação a essa avaliação e depois reavaliar, né, e assim sucessivamente. Então, para todos vocês que já estão chegando aqui na nossa live, boa noite. Clarice e Jennifer, né? Já conversei com elas. A gente tem a Bruna Alves, boa noite, Bruna. Poliana Gomes também acabou de entrar aqui na nossa live. Agassi, Ró Nunes, Thaís, Tainã, Luiz, Sara. Então, as pessoas já estão chegando, já estão começando a colocar aí os seus questionamentos, as suas dúvidas. Então tragam para a gente as suas dúvidas, que a gente vai estar aqui esclarecendo na nossa live de perguntas e respostas, beleza? Então, ó, deixem aqui os comentários
de vocês aqui na nossa caixa de comentários e vamos lá interagindo em relação às dúvidas de vocês, ok? Então já apareceu aqui a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta aqui da Poliana. Então, a pergunta é: professor, a avaliação com a balança de bioimpedância faz uma análise compatível com a avaliação realizada por um profissional? Muito boa pergunta, Poliana. É uma pergunta muito relevante que muitas pessoas têm dúvida em relação à bioimpedância, né? Tem muita gente que fica aí, né, nessa ambiguidade. Utilizo a bioimpedância para análise da composição corporal ou utilizo o protocolo de dobras cutâneas através lá do compasso de dobras? Então essa dúvida é muito recorrente, tá? Inclusive algumas pessoas já entraram em contato, né, comigo para que eu esclarecesse essa dúvida, tá? Então, muito boa pergunta, Poliana. Então, quando a gente vai analisar a composição corporal, a gente precisa escolher um desses métodos para análise da composição corporal, tá? E aí, na bioimpedância, né, a gente vai conseguir verificar aí a composição corporal por meio de uma balança ou por meio aí, né, do aparelho de bioimpedância que a gente vai estar segurando, né, nas mãos. E esse aparelho vai dar para a gente aí todos os cálculos, né, de composição corporal. Então vai trazer para a gente percentual de gordura, percentual de massa muscular, percentual de gordura visceral, né? E no protocolo de dobras cutâneas, né, através do compasso, a gente vai pinçar a gordura do avaliado, tá? Então, quando a gente vai analisar, quando a gente vai comparar, né, de uma mesma pessoa, esses dois métodos de avaliação, a bioimpedância e o protocolo por dobras cutâneas, a gente consegue verificar uma diferença importante entre esses dois métodos, tá? Normalmente, o protocolo por dobras cutâneas dá um percentual de gordura mais baixo do que o protocolo da bioimpedância, certo? O protocolo da bioimpedância traz alguns vieses, tá? Então, se o indivíduo, não se alimentou bem naquele dia, se ele ingeriu pouco ou muito líquido, isso tudo vai estar interferindo no resultado da bioimpedância e pode trazer um resultado para a gente mascarado, tá? Então a gente pode ter um resultado que não seja fidedigno, que não seja um resultado fiel ao que a gente espera com uma análise aí de composição corporal, ok? Então o profissional pode escolher aí entre a bioimpedância ou o protocolo da composição corporal, né, quando a gente fala da avaliação física para o contexto da atividade física, né, aí mais geral. E aí, só que a gente precisa escolher um desses dois métodos. Se a gente analisar os dois juntos, a gente vai ter essa diferença num percentual de gordura na composição corporal, ok? Vamos vendo aqui, chegando mais perguntas. Temos a pergunta da Clarissa Gomes. Quais outros profissionais, além do profissional de educação física, pode ser um avaliador? Essa pergunta é bem legal aí da Clarissa, né? Nos cursos de graduação de educação física, de nutrição, de fisioterapia, né, eles veem o conteúdo da avaliação física, tá? Então, para análise de composição corporal, para análise para verificação aí dos componentes cardiovasculares, né, da aptidão cardiovascular, da flexibilidade, os fisioterapeutas podem estar fazendo essas avaliações, tá? Na verdade, eles fazem também essas avaliações, só que com um olhar diferente do olhar do profissional de educação física. Na medida em que eles fazem essas avaliações aí, eles visam a intervenção deles enquanto fisioterapeutas. Os nutricionistas, né, fazem aí a avaliação de composição corporal também, assim como a gente, né, por bioimpedância ou pela
pelo protocolo de dobras cutâneas, né, na antropometria, fazem as avaliações das circunferências corporais, né, a perimetria, né, só que o olhar deles é diferente, né, do olhar do profissional de educação física, na medida em que faz essas avaliações para prescrição do treinamento. Ok, Clarissa? Então, todos esses profissionais podem estar fazendo aí essas avaliações físicas com o intuito de analisar o estado de saúde, analisar algumas variáveis para a intervenção profissional aí dessas áreas do conhecimento. Ok? Vamos lá para ir com a gente na nossa live. Jennifer, pergunta Jennifer, minha maior dúvida é saber como montar um treino em cima do resultado da avaliação do meu aluno. Essa pergunta é uma pergunta bem casca grossa, hein, Jennifer? Uma pergunta, né, na verdade, é uma dúvida que muita gente tem, tá? Então, prescrever o treino de acordo com os resultados da avaliação física, depois que você já tem aí certo know-how, depois que você já tem certa experiência, né, com a sua área de atuação, se torna algo mais simples, tá? Mas a gente, quando está aí no começo, né, da vida profissional, quando a gente é estudante de graduação, a gente ainda não tem essa segurança, a gente ainda não tem os conhecimentos aí bem arrumadinhos na cabeça, né? Para que a gente consiga analisar direitinho as variáveis encontradas na avaliação física e montar e prescrever o treino dos nossos alunos, né? Então essa é uma pergunta muito legal aí da Jennifer, tá? E aí, como é que a gente pode estar fazendo, Jennifer? Como é que a gente pode estar prescrevendo os resultados, o treinamento dos nossos clientes através dos resultados da avaliação física? Quando a gente faz uma avaliação, né, a gente precisa primeiramente ter em mente quais são as variáveis que a gente precisa coletar desse aluno, como a gente vai coletar essas variáveis e depois a gente tem a análise de todas essas variáveis. Então, a gente tem aí a primeira parte de toda avaliação física, que é a anamnese, né? A gente diz que é a parte mais simples, entre aspas, tá? Porque a gente não tem nenhuma medição, não precisa de nenhuma técnica para mensuração desses dados, né? É apenas uma conversa, né? Um questionário que o avaliador elabora e vai conduzindo aí essa entrevista com o aluno, né, na perspectiva de buscar informações em relação ao estado de saúde, em relação ao nível de treinamento, à prática de atividade física, ao histórico médico, né, ao histórico de saúde, tanto pessoal quanto familiar, aos hábitos alimentares, se fuma, se não fuma, os objetivos desses indivíduos, né? Os objetivos é algo que é muito importante para a gente estar levando em consideração na hora de montar o treinamento, tá? Então, além da anamnese, a gente tem a avaliação postural, a gente tem as perimetrias, as dobras cutâneas, peso, estatura, né? Para que a gente consiga verificar aí a composição corporal e os índices de risco, né, os índices cardiovasculares, tá? Que a gente tem a circunferência da cintura, a relação cintura-quadril. Então, além dessas variáveis, a gente também tem a aptidão cardiorrespiratória e os testes neuromotores, né, de flexibilidade, de força de membros superiores e peitorais e força de abdômen. Então, quando a gente vai prescrever o treino dos nossos alunos, a gente precisa levar em consideração tudo isso, né? A gente fica, professor, que é muito complicado a gente montar um treino de acordo com tantas variáveis, né? Então a gente precisa selecionar os exercícios de acordo aí com cada variável dessa e, além da gente selecionar esses exercícios de acordo com as potencialidades e fragilidades desses exercícios, a gente precisa, né, que essas atividades sejam compatíveis aí para as diversas
variáveis que a gente está analisando, tá? Por exemplo, vamos lá. Se a gente está avaliando um indivíduo, né, que tem uma rotação interna de ombros bem importante, tá? Se ele tem uma rotação interna de ombros bem importante, ou a musculatura posterior das costas está enfraquecida, né? Ou a musculatura está enfraquecida posterior das costas e o peitoral está bem alongado, isso pode estar acontecendo, tá? Então, quando a gente vai prescrever, né, os exercícios para esse indivíduo, a gente, antes, na verdade, da prescrição, a gente percebe que durante o teste de flexão de braços, né, o teste de força de membros superiores e peitorais, a gente consegue observar que esse indivíduo teve um desempenho muito bom. Na medida em que ele teve um desempenho muito bom no teste de força de peitorais, né, então quer dizer que esse peitoral dele está muito tonificado e os músculos dorsais não têm tanto tônus quanto os músculos peitorais. Então, os músculos, as fibras do peitoral tá puxando o ombro para frente, tá? Na medida em que está puxando o ombro para frente, a gente precisa fazer essa compensação. Então a gente, quando for prescrever os exercícios, vai precisar alongar a musculatura do peitoral e fortalecer músculos dorsais, tá? Ah, professor, mas o meu aluno não vai mais fazer treino de peitorais? Claro, ele deve fazer treino de peitorais. Só que a nossa maior ênfase vai ser nos músculos posteriores, nos músculos dorsais, entendem? Então, essa relação que a gente vai sempre estar fazendo, tá? E se casar, né, com a anamnese, onde o aluno diz que um dos objetivos dele é a hipertrofia muscular, é o aumento da massa muscular. Então, a gente vai trazer, né, meios para que esse indivíduo consiga aumentar essa massa muscular. Então, carga para o treino de costas, né? O treino de peitorais a gente pode trazer aí um treino de resistência, tá? E com o passar dos meses a gente vai avaliando, né, essa diferença aí de tônus muscular, tá? A gente vai vendo através da análise postural se esses ombros dos nossos alunos estão voltando para o lugar, tá? Então, é dessa forma que a gente vai analisando os resultados da avaliação física e prescrevendo o treinamento dos nossos alunos, ok? Esse foi só um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, mas tem vários outros exemplos, né, que a gente pode estar discutindo em relação aí, né, a o resultado da avaliação física e a prescrição do treinamento. Se o meu aluno no teste cardiorrespiratório apresenta um VO2 abaixo do que seria o previsto para ele, né? Se ele tem aí um VO2 ruim, a gente, quando tiver planejando o treinamento desse aluno, a gente vai precisar organizar aí o treinamento cardiorrespiratório, né? Um treinamento de corrida, de bicicleta, enfim. E aí a gente vai organizar, né, o treinamento para que na próxima avaliação, daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, esse aluno apresente um melhor condicionamento cardiorrespiratório. Se no teste de flexibilidade ele apresentou uma baixa flexibilidade, nesse planejamento de treino precisa ter exercícios de alongamento que vão melhorar essa flexibilidade, entende? Então a gente precisa sempre organizar esse treino de acordo com os resultados da avaliação física, né? E aí a gente vê a importância da avaliação para todo esse processo de treinamento. E ainda tem gente por aí que prescreve o treino através de achismo, né? Prescreve o treino através do empirismo, né? Eles, sem saber o real estado de saúde, de condicionamento do aluno, simplesmente prescrevem os exercícios, né, e vão jogam aí na loteria para ver se a coisa vai dar certo, né? E educação física, exercício físico não é empirismo, é ciência, né? A gente trabalha o tempo todo com ciência, evidência. Então a gente precisa
coletar, analisar esses dados para depois a gente ir para campo, para depois a gente intervir aí, né, na saúde dos nossos alunos. Beleza? Muito pertinente sua pergunta, viu, Jennifer? Muito pertinente. Seguindo aqui, mais gente chegando aqui na nossa live, o Dailson Oliveira, o William entrou aqui, Danilo Abreu, Jéssica Nunes, Tiago Lira, Salatiel Júnior, boa noite. Lima Welmington, boa noite. Multiclean, Elder Moura, boa noite, Elder. Canta Sama, Daverson, boa noite, Daverson. Lou Carmente, olá, boa noite. Então é isso aí, vamos lá, voltando aqui para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas da nossa live de perguntas e respostas. Vamos lá, aqui, pergunta da Nunes, Roberta. Qual o tempo ideal para o profissional reavaliar o seu aluno? Então, Roberta, muito legal sua pergunta, tá? Obrigado aí pela pergunta. Essa é uma dúvida que muitos alunos têm, tá? Se faz uma avaliação com 15 dias, com 30, 2 meses, 3 meses, então, normalmente, tá? A gente faz as avaliações físicas de 3 em 3 meses, tá? Normalmente é dessa forma, porque, né, é o tempo, entre aspas, que o corpo vai começar a mostrar os resultados do treinamento, tá? Só que eu particularmente acredito que um tempo para fazer a avaliação física de 3 meses é muito longo. Imagine só, o aluno vem hoje para mim, eu faço a avaliação física dele, né, e prescrevo todo o programa de treino desse aluno e só vou reavaliar daqui a 3 meses. Então, se durante 30 dias de atividade física esse aluno estiver fazendo aí o treinamento, e se esse treinamento não estiver indo para o caminho certo, se ele não estiver tendo resultado com esse treinamento, a gente precisa urgentemente, né, reavaliar para poder organizar esse treinamento e colocar o aluno para o caminho correto, né? Então a gente vai esperar chegar aí esses 90 dias para poder fazer essa reavaliação, né? Enquanto isso o aluno está perdendo tempo, está deixando de ter maiores resultados, né? Então a gente precisa organizar, né, essas avaliações no menor tempo, tá? Normalmente com os meus alunos eu faço de 1 a 2 meses para fazer as reavaliações, tá? E aí tem outros profissionais que preferem um pouco mais de tempo, beleza? Mas isso varia muito de profissional para profissional, beleza? Eu acho que o ideal é a gente fazer a avaliação diagnóstica, que é a primeira avaliação, prescrever todo o treinamento aí dos nossos alunos e com 30 dias já reavaliar. Depois que a gente reavalia com 30 dias, a gente já reorganiza o treinamento, né? Se a gente perceber que o aluno está indo no caminho certo, a gente já dá uma reorganizada no treino, né? Mas seguindo a mesma linha. E se esse aluno não estiver indo pelo caminho certo, a gente já programa tudo de forma diferente para que esse aluno consiga chegar aí nos seus resultados, tá? Aí encontro aí dos seus resultados. Então, quanto mais rápido o profissional de educação física consegue perceber aí esses resultados, tanto positivos quanto negativos, em relação ao processo de treinamento, né? Mais rápido o aluno consegue chegar aí aos seus objetivos, beleza? Obrigadão pela pergunta, Roberta. Seguindo... comentário do Danilo Abreu. Que aula, que você sai especialista em avaliação. Brigadão, Danilo. Um abraço. Agassi, pergunta do Agassi aqui. Professor, quais estratégias posso adotar para convencer o aluno
sobre a importância da avaliação física, considerando que muitos se recusam a fazer a avaliação. Muito pertinente, Agassi, essa tua pergunta, e isso é algo que é muito comum, né, principalmente dentro da academia, onde os alunos se matriculam, né, não fazem a avaliação inicial, porque os profissionais de educação física que estão ali naquele ambiente não explicam para o aluno a importância, não trazem importância aí da avaliação física para todo o processo de treinamento, né? E os alunos acabam que não dão importância, né? Não dão a importância necessária para a avaliação física e deixam de fazer a avaliação. E aí quando, né, o professor precisa dos resultados dessa avaliação física para fazer aí o planejamento do treino, né, os alunos se recusam a fazer essas avaliações, tá? E o professor, o profissional, não consegue aí, né, convencer o aluno para fazer essa avaliação física, tá? Então, a principal estratégia, né, que eu sempre trago assim para as perguntas, para as pessoas que me perguntam isso, para os meus alunos da graduação, né, que vocês sempre falem para os seus alunos, né, da importância da avaliação física, né? Se a gente não tem uma avaliação física, a gente não consegue prescrever o treinamento do aluno. A gente cai de novo naquela história do empirismo, na história do achismo, e aí a gente vai montar esse programa de treino para o aluno de acordo com... a gente vai jogar na loteria, né? E aí vamos montar o treino para ver se dá certo. E a gente não pode trabalhar dessa forma, né? A gente precisa trabalhar com evidências, a gente precisa trabalhar com resultados. Então, é muito importante que o profissional de educação física sempre traga a real importância da avaliação física para o cliente, tá? Para que esse aluno sempre esteja em processo de avaliação, ok? Obrigadão pela sua pergunta, hein? Muito relevante. Aqui tem um comentário do Danilo Abreu. Absurdo esses treinos de achismo. Exatamente, ciência falou e disse. Pois esses profissionais, né, que estão nos treinos dos seus alunos através de achismo, né, podem, ao invés de melhorar a saúde desses alunos, podem estar prejudicando a saúde deles, né, na medida em que eu não sei se o aluno pode ou não estar fazendo certo exercício que foi prescrito por mim, sem ter nenhuma base científica, né, sem conhecer aí os parâmetros basais desses alunos, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa avaliação em mãos, tá? E é muito importante também que o profissional de educação física domine as ferramentas para fazer uma avaliação física, tá? Muitos profissionais têm dificuldade, né, de até querem, né, planejar o treino dos alunos de acordo com os resultados da avaliação física, só que eles, por não saberem fazer as avaliações, né, por não dominarem aí essas técnicas de avaliação física, por não saberem prescrever o treino de acordo com os resultados da avaliação, eles acabam fazendo aí os programas de treino dos clientes deles, né, de qualquer forma, tá? Então, a gente precisa muito dessas avaliações, né, para conseguir prescrever o treino dos nossos alunos. Tiago Lira, Edil Rodrigues, boa noite, meu amigo. Valeu. Uma pergunta aqui, um comentário do Danilo Abreu, mais um. Qual a melhor estratégia para implementar uma cultura de avaliação física nas academias, em que os alunos sintam a necessidade de fazer a avaliação física sem ser algo que ele seja obrigado a fazer? Muito legal, Danilo, tua pergunta, né, coincide muito com a pergunta que o Agassi acabou de fazer aqui para a gente, né? Como é que a gente pode estar implementando essa cultura de avaliação física? Quando a gente consegue mostrar os resultados para os nossos alunos, né? Quando a gente faz uma avaliação física, prescreve o treino desse aluno e reavalia,
né? Quando a gente junta essas duas avaliações, a gente consegue ver a diferença pré e pós-treinamento. E a gente só vai conseguir verificar essa diferença, né, de como estava antes para o atual estado que o indivíduo se encontra através das avaliações. Se a gente não tem essa avaliação pré e nem a avaliação pós para fazer as comparações, a gente não tem resultado, tá? Então, quanto mais resultado a gente trouxer para os nossos alunos, mais o aluno vai saber da importância dessas avaliações, tá? Então, quando a gente traz esses resultados, os alunos vão ficar, né? O treinamento está sendo eficiente, ou então, poxa, treinei tanto esse mês, né? Só que eu vinha treinando de uma forma errada. Então, quando a gente tem esses resultados aí de avaliação, a gente consegue trazer esses resultados e verificar se a gente está indo ou não para o caminho certo, né? Então, eu acredito, Danilo, que a principal estratégia para a gente conseguir implementar essa cultura, né, dos estabelecimentos de ofertarem avaliação física, dos alunos sentirem a necessidade de fazer a avaliação, é quando o profissional trazer aí, né, a importância desses resultados da avaliação para todo o processo, né? Se o aluno tem resultado, ele vai saber a importância que é essa avaliação física, tá? Então eu tenho alguns alunos, né, de acompanhamento, de assessoria, de personal, que eles fazem uma avaliação física e já ficam esperando a próxima avaliação. Então o objetivo deles, né, eles têm os objetivos deles aí, né, de melhorar o condicionamento físico, emagrecer, hipertrofia e tal, só que a grande preocupação deles é com a avaliação física. Então eles fazem a avaliação hoje e já querem treinar, né? Já querem fazer aí os treinos que são prescritos para eles, para que quando chegue na próxima avaliação eles consigam mostrar resultado. Então é dessa forma que a gente vai conseguir implementar essa cultura aí, né? De ter uma avaliação física recorrente, tá? Dessa forma sim a gente consegue, beleza? Obrigado, Danilo, pela tua pergunta, cara. Muito legal aqui teu comentário, tá? Mais gente entrando aqui na nossa live. Edielson Laércio, meu aluno. Olívia, boa noite, Olívia. Rebeca Amorim. Tem uma pergunta aqui do professor Edil. Professor, você chegou a utilizar algum protocolo cineantropométrico proposto por Bernoni? Infelizmente, professor, não conheço esse protocolo. Se o senhor puder trazer aqui para a gente, né? Trazer aqui para nossa live, né? Colocar um comentário aí, como que é esse protocolo, né? Esse eu nunca ouvi falar, não. Deixa eu ver se é uma pergunta aqui do Edielson. Tem um comentário aqui. Boa noite, professor. Estou feliz. Iniciei hoje minha vida na avaliação física. Obrigado. O senhor que formou. Ah, que legal, Edielson. Muito bom ter esse feedback aqui na live, né? Então é isso. Eu sempre trago a importância para os meus alunos de graduação, né? A importância do profissional de educação física saber fazer uma avaliação, né? Porque se ele consegue fazer uma avaliação física, e uma avaliação física de qualidade, ele consegue prescrever o treinamento dos alunos dele da melhor forma possível, tá? E quando a gente, né, faz a avaliação física dos nossos alunos, a gente é melhor reconhecido no mercado, né? As pessoas conseguem perceber o bom trabalho que a gente vem fazendo, tá? Então é muito importante essa avaliação física, é muito importante que a gente domine essa avaliação, né, aí para nossa intervenção profissional. Muito legal, Edielson, aqui o seu comentário, cara. MM Gomes entrou, olá, boa noite. Diogo Andrade, amigão de graduação, boa noite, parceiro. Fabilica entrou. Legal. Pergunta da Poliana Gomes. Para implementar a avaliação física na rotina, é necessário um grande investimento em equipamentos? É acessível a um profissional recém-formado que queira iniciar carreira nessa área de atuação? Uau, muito legal, Poliana, aqui a sua pergunta, né? Então, quando a gente termina a graduação, a gente
já está apto, né? Aí quando a gente se registra no conselho de profissão, a gente está apto para atuar, né, aí na nossa área de intervenção profissional, né? E muitos profissionais recém-formados ainda têm dúvidas do que precisa, né, de que materiais precisa, ou então tem receio de virar um avaliador físico pelo fato do custo dos equipamentos, né, por não saber o custo dos equipamentos. Então, né, a gente precisa, para começar aí a vida enquanto avaliador físico, a gente precisa ter um compasso de dobras cutâneas, uma balança, um estadiômetro, né? Então vou trazer aqui esses equipamentos, tá? Um estadiômetro, paquímetro, colchonete, que isso é muito barato, tá? Fita métrica, um computador e um programa para fazer aí as avaliações, beleza? Para fazer a análise, né, das avaliações. Então, a gente gasta em média de uns 4 mil reais para comprar todos esses equipamentos, tá? Onde o mais caro é o computador. Tem muita gente que já tem o computador e aí já fica mais fácil, né, adquirir esses equipamentos para começar aí na vida como um avaliador físico, tá? Então, tem mais equipamentos, só que está fugindo de mente agora no momento. Só que o trabalho de avaliador físico, né, é um trabalho que é muito bem remunerado, tá? Então, né, cada avaliação física que a gente faz, dependendo do local, dependendo aí do seu público, você pode cobrar até R$100, 120, R$130 numa avaliação física, tá? Então, normalmente eu gosto de trazer um cálculozinho para os meus alunos, tá? O preço médio de uma avaliação física chega em torno de R$70, tá? Então, se você fizer, vamos supor, se você fizer 10 avaliações físicas por semana, tá? Não estou nem dizendo por dia, estou falando 10 avaliações físicas por semana. Você vai ter R$700 na semana. No mês, você vai ter R$2.800 em apenas um mês de avaliação física. Isso você fazendo 10 avaliações por semana a R$70. Então, se você já tem um computador com esse dinheiro aí, né, que você conseguiu conquistar durante esse seu primeiro mês de avaliador físico, você já conseguiu pagar todos os seus equipamentos, tá? Então, eu sempre trago esse exemplo dessa forma porque foi da forma que aconteceu comigo, tá? Eu comprei todos os equipamentos, né, inclusive computador, né, e um mês e meio eu consegui todo o meu retorno de volta, né, e eu já tinha todos esses equipamentos depois de um mês, então já estavam todos pagos. Então é algo que a princípio pode assustar, né, por conta da renda aí do profissional, só que é algo que tem um retorno muito rápido, tá? Então você com 2 meses de trabalho já consegue todo esse dinheiro de volta, tá? Então, muito fera, Poliana, essa sua pergunta, e é uma dúvida que é muito recorrente, né, entre os profissionais de educação física que estão aí no começo, né, da sua trajetória profissional. Muito fera, muito legal. Seguindo, Edu Henrique, treinador, boa noite, cara. Edil, você é fera demais. Fabi, professor, existe um padrão de avaliação física para as academias? Legal. Então, as academias, né, são livres para escolher qual protocolo, né, pretende utilizar nas avaliações físicas dos seus alunos, tá? Só que, né, aqui, particularmente no estado de Pernambuco, a gente tem resolução do Conselho Regional de Educação Física que, em todos os estabelecimentos que ofertam atividade física, todos os alunos precisam ter ficha de anamnese, avaliação física e funcional. Então, né, o que essas academias, não só academias, tá, mas clubes, centros de estética, enfim, todos esses estabelecimentos precisam, né, trazer aí essas informações desses alunos, ficha de anamnese, avaliação física e funcional,
então eles vão escolher aí a melhor forma para fazer a análise de todas essas variáveis, de todos esses dados, tá? Não tem um protocolo padrão fechado, né, para que essas academias ofertem essas avaliações para os seus alunos, tá? Desde que contenha aí todas essas informações, né, de anamnese, de avaliação física e também de avaliação funcional. Ok, Fabilica? Obrigadão pela pergunta, hein? Aqui tem uma pergunta do professor Edil Rodrigues. Professor, qual seria uma sugestão sua para a avaliação ou uma bateria de testes para ser realizadas nas aulas em grupo, que pudesse dar algum parâmetro para iniciar protocolo de treino? Muito legal, né, essa pergunta do professor Edil aí. Então, a gente, né, tá muito acostumado a ver a avaliação física apenas de 1 para 1, né, o avaliador e um aluno para fazer aí a montagem do protocolo de treino desse aluno, tá? Só que o profissional de educação física também pode se deparar aí na sua atuação profissional, né, com atividades em grupos, né, nas academias da cidade, academias da saúde, na atenção básica à saúde, né, nas aulas coletivas aí de ginástica, nos treinamentos funcionais, né, treinos aí de cross-training, crossfit, enfim. E aí a gente precisa ter alguns parâmetros, né, que para avaliar esses alunos, né, de uma forma aí mais geral. E aí o professor Edil pergunta se tem alguma sugestão para avaliação, né, ou uma bateria de testes. Normalmente eu utilizo, vamos lá, peso e estatura, né, que através do peso e da estatura a gente consegue trazer aí, a gente consegue fazer o cálculo do índice de massa corporal, né, que esse índice de massa corporal vai trazer para a gente o estado nutricional desse aluno. Então vai me dizer se o aluno está com baixo peso, se ele está com peso normal, se é sobrepeso ou se ele é obeso. Então isso já é uma informação muito importante para a prescrição do treinamento, tá? Outra variável que pode ser analisada, né, aí para atividades em grupo, que é uma avaliação, né, uma variável mais simples de ser analisada, é a circunferência da cintura, tá? Essa é uma variável que é utilizada em vários estudos populacionais pelo mundo e tem muitos profissionais de educação física que acham que é besteira a medida de uma circunferência da cintura, né? Acham que é muito mais importante entrar numa sala de avaliação aí com o aluno, fazer aí todo o protocolo de dobras cutâneas, né? Mas a circunferência da cintura, né, vai trazer informações para o profissional sobre a obesidade central, né, sobre a gordura que está acumulada na região abdominal, né, e essa gordura é uma gordura que é muito importante, viu, gente? O acúmulo dessa gordura pode trazer diversos malefícios para a saúde do indivíduo, porque essa gordura na região abdominal normalmente se encontra por trás da parede do músculo reto do abdômen, né? Não só o reto do abdômen, mas dos músculos abdominais. Então, essa é uma gordura que está em contato com os órgãos, tá? Então, essas células de gordura podem estar liberando mediadores inflamatórios e esse processo inflamatório pode trazer aí vários prejuízos para a saúde do indivíduo. Além disso, esse acúmulo de gordura na região central vai dificultar a respiração aí desse indivíduo, né? Porque o indivíduo não vai conseguir expandir, né, ao máximo a sua caixa torácica, os seus pulmões, né? Além de que essa gordura vai estar em contato direto com os órgãos, então vai dificultar aí o funcionamento desses órgãos. Então vejam o quanto que é importante, né, ser analisado uma variável tão simples que é a circunferência da cintura, tá? Além disso, a gente tem, né, alguns outros protocolos para idosos, para crianças, enfim. E aí, dependendo do grupo, a gente pode estar realizando essa bateria de testes aí com esses indivíduos, né, para essas atividades aí coletivas, para essas atividades em grupo, tá? Muito legal, professor Edil, sua pergunta. Obrigado aí pela sua contribuição.
O Danilo Abreu, show de resposta. Importante demais mostrar ao aluno muito além do que ele ver na balança ou na roupa mais folgada, mas quantificar em números e consciência. Nós, enquanto profissionais, devemos sempre deixar claro o retorno que ele tem, né, que o aluno tem com esse acompanhamento, com a ciência e com profissionais habilitados nesse processo. Pois é, professor, muitos alunos só percebem que estão, né, melhorando aí a sua saúde, que estão reduzindo a gordura ou ganhando massa muscular quando veem fotos ou quando observam no espelho ou quando percebem aí as roupas mais folgadas, tá? Então, a gente precisa quantificar isso, tá? E não apenas quantificar, a gente precisa qualificar esses resultados, tá? Essas observações. E isso só é possível através das avaliações físicas, tá? Maria das Dores Lira entrou, muito boa noite. Joel, meu aluno, boa noite, Joel. Jennifer Anne, tem um protocolo específico para idosos? Muito legal sua pergunta, Jennifer. Isso também é uma dúvida muito recorrente entre os alunos aí, né, de graduação, entre os profissionais que estão começando na vida de avaliador físico, tá? Quando a gente trata da avaliação física de idosos, né, a gente precisa dar um enfoque maior, né, nas atividades funcionais, tá? Nas atividades aí, na capacidade funcional desses alunos, desses idosos, tá? Mas a gente também observa sim protocolos, né, de dobras cutâneas aí para análise da composição corporal para idosos. Então, a gente tem um protocolo do Petrosky, tá, que abrange uma faixa etária de 18 a 66 anos. Então a gente tem aí, né, já pega essa faixa etária aí de 60 a 66 anos no início da terceira idade, né? Inclusive hoje eu fiz a avaliação de um grande amigo, o professor Gilson, né, que foi meu professor aí antes da graduação, né, foi uma inspiração para que eu entrasse aí na educação física, né, e utilizei esse protocolo do Petrosky, né, que ele está no começo aí dessa terceira idade, e aí a gente avaliou a composição corporal através do protocolo do Petrosky, tá? Além desse, a gente também tem um protocolo do Durning e Wormsley, que abrange uma população de até 72 anos de idade. Eu acredito que esse seja o protocolo aí, né, para análise da composição corporal mais abrangente, certo? E aí a gente consegue estar avaliando esses indivíduos. Ok, Jennifer? Então, dá uma procuradinha aí. Protocolo do Petrosky e do Durning e Wormsley, ok? Danilo Abreu, como implementar as avaliações físicas na área escolar? Legal, hein? Normalmente a gente observa a avaliação física na área aí de atuação do profissional que é bacharel em educação física, né? E os profissionais que são licenciados não trazem aí, não percebem a importância dessas avaliações para as suas aulas de educação física escolar, né? Para a sua intervenção no ambiente escolar. E é muito importante que a gente, antes de submeter os nossos alunos da escola, né, ao exercício físico, antes que a gente coloque eles lá na quadra para fazer aí, né, uma aula de basquete, de vôlei, enfim, de qualquer modalidade esportiva, que a gente também conheça o estado de saúde e de condicionamento de cada aluno desses. Então, né, eu acredito que cabe ao profissional licenciado em educação física, nas primeiras semanas de aula, nos primeiros encontros, já fazer uma avaliação física nesses alunos, né? E não precisa ser nada tão rebuscado, até porque, né, se a gente for fazer a avaliação aí nos 200, 300, 500 alunos que a gente tem aí nessa escola, a gente não vai fazer outra coisa da vida além de avaliação física, mas a gente tem alguns parâmetros que já são importantes para a prescrição do exercício, né? Que foi exatamente a pergunta aqui, né, que eu respondi agora há pouco, do professor Edil, né, perguntando se existe algum protocolo, alguma bateria de testes para a gente estar avaliando aí grupos, né? Então a gente pode estar utilizando nessas crianças o índice de massa corporal, né, o IMC, para verificar aí o estado nutricional,
e saber se tem aluno com baixo peso, obeso, com peso aí na faixa normal. A gente tem a circunferência pura, a gente tem alguns testes neuromotores, né, para esses indivíduos, tá? Então é muito importante que a gente faça essas avaliações físicas desses alunos, tá? Só um parênteses aqui em relação a esse questionamento, algo que é muito importante, né, e que é muito recorrente, né, nos alunos aí em idade escolar, né, em crianças e adolescentes, é a obesidade, tá? E essa obesidade, né, pode acarretar várias doenças, tá? Além da obesidade, outra doença que é muito importante, né, e que é muito recorrente em crianças e adolescentes é a asma, tá? Então, se a gente não conhecer os nossos alunos, se a gente não souber quem tem obesidade, quem não tem, se a gente não souber aí quais os alunos que apresentam sintomas respiratórios, quais os alunos que têm asma, né? A gente, quando for prescrever os exercícios, a gente pode estar prejudicando esses alunos por não saber aí o real estado de saúde deles, tá? E algo que é muito recorrente também, além da obesidade separada e da asma, é essas duas doenças juntas. Então, se a obesidade sozinha já traz aí sérios problemas para a saúde das crianças e dos adolescentes, né? Se a asma também é outra doença que é muito comum e que já traz aí vários acometimentos para essas pessoas. Imaginem só a junção dessas duas doenças. E isso é muito recorrente nessas pessoas em idade escolar, tá, gente? Então imaginem só, a gente está passando uma atividade aí para esses alunos, né, na escola, e a gente sempre observa os alunos que são mais gordinhos, né, eles um pouco mais afastados, e aí se a gente não conhecer esse aluno, a gente vai vai dizer que esse aluno está com moleza, né, vai começar aí, dependendo do profissional, né, até as crianças também que estão aí nessa aula vai começar a recriminar esse indivíduo, não vai querer fazer parte do time, por exemplo, né, desse indivíduo. E aí a gente precisa saber, né, a gente precisa ter ciência dessas informações para que a gente consiga estar lidando aí com isso e ajudando esses alunos da melhor forma possível, tá? Então, vejam só a importância da gente estar avaliando esses indivíduos em idade escolar, né? E que muitos profissionais de educação física, licenciados, não dão essa importância para as avaliações desses indivíduos, tá? Muito legal, Danilo, sua pergunta, muito relevante, tá? A live passou voando, galera, a gente só tem mais 5 minutinhos. Deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma outra pergunta aqui. Tem várias perguntas, né? Mas vamos ver aqui a resposta a pergunta do Luiz. Então, professor, pessoa com deficiência e mobilidade reduzida no âmbito da musculação tem um protocolo específico? Esse protocolo, Luiz, seria em relação a quê? Né? A gente tem aí diversos protocolos, né, de composição corporal, de aptidão cardiorrespiratória, de flexibilidade, tá? Esses indivíduos que têm aí essas deficiências ou mobilidade reduzida, a gente pode estar aplicando esses mesmos protocolos, só que a gente pode estar adaptando esses protocolos, tá? Esses movimentos aí, essas avaliações para esses indivíduos, tá? Isso pode acontecer. A gente não precisa seguir à risca o protocolo para todo mundo. O ideal é que a gente siga a metodologia desse protocolo bem amarradinho, bem direitinho, tá? Só que às vezes a gente precisa abrir uma exceção, né? E esses indivíduos aí, né, essas pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, eles podem precisar de algum auxílio aí do profissional, né? Podem precisar de alguma adaptação do profissional para que eles consigam fazer aí essa bateria de testes. Então, cabe ao profissional fazer essas adaptações para que esses indivíduos consigam ser avaliados, né? E para que o profissional tenha aí esses resultados em mãos para conseguir prescrever o treinamento, tá? Só lembrando que, na medida em que vai fazer as próximas avaliações, o profissional precisa, né, repetir a avaliação da mesma forma que fez
a avaliação anterior, ok? Para que a gente tenha parâmetros fiéis para poder fazer a comparação dos resultados, tá bom? Muito legal sua pergunta, Luiz. E vamos para a pergunta da Jennifer. Se eu utilizar um protocolo que não seja específico para o idoso, pode dar alteração no resultado? Pode sim, Jennifer. Todos os cálculos para a composição corporal, né? Todos os protocolos de composição corporal têm uma ciência por trás, tá? Eles foram realizados aí com vários indivíduos e os estudiosos, né, os autores desses protocolos, fizeram aí, né, as equações preditivas para que, né, os avaliadores conseguissem chegar aí ao cálculo dessa composição corporal, né, para o percentual de gordura, por exemplo. Então, se esses estudiosos, por exemplo, fizeram, né, um estudo aí com indivíduos até 30 anos e determinaram essas equações preditivas de composição corporal, né? Então esse protocolo só vai servir para indivíduos até 30 anos. Então eu não posso extrapolar ele para indivíduos de 50 anos, por exemplo, porque esse protocolo não foi testado nas pessoas de 50 anos, e sim nas pessoas de até 30 anos. Foi claro? Da mesma forma, a gente não pode utilizar um protocolo, vamos lá, né, para idosos, né, de composição corporal de idosos que tem aí certa flacidez muscular, né, que a gente tem a diminuição, na verdade, do tônus muscular, a gente tem a flacidez aí, né, da pele. A gente não pode comparar esses protocolos para esses indivíduos, né, para os idosos. Não pode utilizar, na verdade, com indivíduos mais jovens, que têm aí certo tônus muscular, né, que tem a pele um pouco mais firme em relação a esses idosos, tá? Então a gente vai estar trazendo para os nossos alunos um resultado mascarado, um resultado que não é fiel, tá? Então a gente não vai estar fazendo da forma correta. Então precisamos sim utilizar os protocolos de acordo com a faixa etária e o nível de atividade física aí de cada população. Beleza, Jennifer? Muito legal, hein, sua pergunta. E a gente está chegando aqui no final da nossa live, né? Temos mais um minutinho aí até que o Instagram coloque a gente para fora, né? Então essa hora passou voando, foi muito legal, tá, gente? Eu agradeço muito aí as perguntas de cada um de vocês, espero que eu tenha conseguido ajudar, né, vocês aí nessas dúvidas. E só lembrando que toda quinta-feira, 8 horas da noite, né, a gente tem live de perguntas e respostas sobre avaliação física, beleza? Então, boa noite para todos, cheiro, cheiro, até mais, hein? Um abraço, tchau, tchau.